com a realidade. E tem uma outra questão, que é o seguinte, isso é uma frase do Penalhosa, que é um prefeito de Bogotá, que foi bastante elogiado pelas intervenções que ele fala, que ele coloca assim, só para vocês terem consideração, embora eu acho que não possa ser tão radical. Se você quer que as pessoas usem transporte público, limitem o carro. Essa área tem uma particular diferença com relação a muitas outras áreas da cidade, que é você poder chegar nela de forma muito fácil com o transporte público. Então, assim, colocar 2.500 vagas na beira de um transporte público é um pouco você está indo de conta com uma tendência dessa área. Então, é só para vocês terem uma noção de quantas vagas vocês estão colocando e ver se é realmente dessa dimensão que vocês estão falando de estacionamento, até para ver se vocês falaram tanto da economia, se o estacionamento é economicamente viável. Porque esses estacionamentos só são viáveis se tiverem uma procura muito grande. Então, era primeiro essa coisa da... esse trabalho ficou... eu me pergunto a questão da reabilitação e da recuperação. Eu acho que a gente pode entender, houve uma separação aqui muito nítida, assim, do tombamento e não ser tombado. É a recuperação de patrimônio da mesma forma. Apenas os procedimentos vão ser diferenciados, né? No tombamento há um rigor, há uma necessidade de ser fiel ao que ele é historicamente. E na recuperação de uma quadra que vocês acham que mantém características históricas e que são fortes, é uma recuperação de patrimônio. Embora nela o arquiteto possa ter mais liberdade, possa inserir novos volumes, e isso pode ser pensado. E aí o que eu fiquei pensando é se, dentro da área de vocês, essa coisa da recuperação, como é que ele vai dialogar? Não é que não possa, mas é pensar com tanta transformação, porque ele está, digamos, ilhado. Sim. E aí pensar o que é que representa isso, e mais do que tudo que eu acho que vocês falaram, habitação verticalizada, centro de negócios, aqui, outro. Não, aí é habitação. Aí tem comércio, serviço, aqui tipo um business, alguma coisa e tal. Aí eu fiquei achando um pouco incongruente vocês acharem que aqui vai sobreviver a habitaçãozinha unifamiliar, num contexto que vai ficar totalmente diferente. Então eu achei que faltou um equilíbrio entre tudo e isso que ficou uma ilha, tá? E por mais... não sei, achei curioso esse formato da biblioteca avançar, porque ele tem esse bloco aqui no meio, se dá para ser mais ambicioso, para ter essa coisa da passagem mais... Mas os pormenores a gente pode discutir depois. Uma questão que está aqui e que está nos outros grupos é que, apesar de vocês terem gasto muito esforço, inclusive tinta para imprimir, ninguém se referiu nem aos cortes, nem às perspectivas, nem à volumetria. Então, eu acho que ou está com problema de representação, porque isso tudo que você mostra, dava para mostrar aqui, conjugando que é a proposta funcional com a proposta espacial, né, de uma forma muito mais eficiente. E aqui vai ficar claro um problema que está aqui também, que e eu acho que está presente nos outros grupos também, em níveis diferentes, que é a falta de preocupação com o espaço público. Alguns mais, outros menos, mas assim, aqui, como eu estava dizendo que essa sala, todo mundo gosta da ideia do fundo com alguma outra ideia, que às vezes eu acho que faz confundir, tira o foco. Mas fora isso, eu observei que aqui é um conjunto de prédios, não tem vias. Faltou as vias, os prédios estão aonde? Que é uma coisa importante. Então, a partir disso, dá para trabalhar melhor com as cores, para ter uma linguagem e tal, avançar da representação, que é interessante na hora da constatação e do diagnóstico, mas no projeto urbano a gente não pode representar assim como usos, porque os usos, eles vão ter que ganhar forma, então vão ter que ser reproduzidos em relações que eu acho que de uma maneira ou de outra até aparecem aqui, mas ficam prejudicados justamente porque falta essa relação
praça, de verde, que eu achei que ficou... E aí, uma questão já da apresentação, que eu acho que serve para os outros grupos, essas perspectivas ficaram bem interessantes, mas eu acho que é interessante dar a noção da ideia dos pavimentos e firmar isso, se é esse número de pavimento que vocês estão querendo, porque... Então, eu acho que só fazendo a divisão de 3 em 3 metros, você já consegue avançar na perspectiva de ter uma noção de escala, melhor do que isso, sem ser uma coisa que exija muito trabalho. E acho que continuou sem, apesar de no discurso ter até alguma tentativa, sem falar muito no entorno. Perdi um pouco por isso. Eu acho que sobre esse grupo era um pouco isso que eu tinha notado. Acho que é isso. Eu quero pegar. Tudo? Legal? Pode ser, né? Se quiser fazer grupo a grupo, grupo a grupo. Então vamos lá. Acho que sim, até. Desculpa, eu pus uma bala na boca porque eu estou com tosse para resfriado, então é para evitar de tossir, tá bom? Bom, falando algumas coisas gerais, a gente já falou algumas coisas, eu gostaria também de reforçar. Uma delas é isso mesmo, os espaços públicos eles estão muito específicos. Alguns grupos propõem novas praças, alguns grupos propõem revitalizar praças e propõem os subterrâneos nas praças. Mas ninguém disse sequer o que fazer com cada praça. Quer dizer, em algum projeto, qualquer trabalho, né, a Praça Júlio Prestes passará a ter tal característica. A Praça Princesa Isabel passará a ter tal característica. Para o estacionamento. Isso. Porque praça não é um monte de árvore. Certo? Praça é um projeto de uma praça é um projeto como se eu fosse fazer o projeto de um edifício. E eu preciso saber, em primeiro lugar, qual é o uso que o edifício vai ter. Não é? É para escritórios, é uma loja, é residência. A praça também, eu preciso saber. O que é? Uma esplanada para reunião de pessoas? É área para circulação? É uma área para repouso e descanso? É uma área para manifestações cívicas, culturais? Cada um desses é um uso diferente. É como se eu estivesse projetando uma casa, uma loja, um escritório, completamente diferente. Depois, eu preciso pensar, né, no conceito que eu vou adotar para aquela determinada atividade que eu pretendo implantar. Né? Eu preciso pensar num programa, porque se eu tenho uma praça, então para grandes reuniões de pessoas, isso é só a ideia principal. Mas quais atividades eu posso ter ali, reunindo uma série de pessoas? Eu montar o meu programa, etc. Então, essa é uma questão complementando o que a Beatriz já havia falado sobre espaços públicos, que eu acho que é geral. E também que é meio natural de acontecer. Não é? A gente está acostumado, até antes de entrar na escola de arquitetura, e depois também há uma visão mais forte, não é? De que o projetar, a arquitetura, ela se refere sempre, né, aos edifícios em si. Claro que sim, também, mas não apenas. Tá? Isso é a colocação principal. Quer dizer, para nós o foco de projeto principal é justamente o espaço livre. Né? Para nós, aqui em urbanismo. Então essa é uma questão. Outra questão, em geral, os trabalhos ainda estão muito fechados na área de intervenção. Né? Na questão de olhar o que há ao redor. Esse grupo fez o trabalho, apresentou o seminário da Nova Luz, não foi? Foi. Né? E a gente não nota nenhum impacto daquele projeto, por exemplo, nesse trabalho. Né? E não se nota o impacto do que há ao redor, né? Em nenhum trabalho. Quer dizer, então há uma série de questões que poderiam ou precisariam estar sendo trabalhadas, levantadas. Né? Há uma exceção, que é essa. Não é? E há nesse trabalho também a questão da configuração de um polo cultural a partir do que vem também na Nova Luz nesse canto. Que eu me lembro foi só isso, talvez tenha esquecido de algum outro, mas que eu me lembro foi a única relação. Mas espera aí, e o Minhocão em si?
lá na São João. Né? E a linha-fé, né? A barreira que é para nós a linha-fé. Certo? Acho que a gente precisa olhar um pouco mais. E estas vias, né? Na sua sequência. Né? Então, essa é uma coisa que acho que ainda está bastante fechada. A outra questão importante, eu acho no geral, é a questão da viabilidade econômica. Eu acho que assim, dentre os objetivos didáticos da disciplina, esse é um deles. Não é? Porque senão a gente não consegue se desenvolver na área de projeto de urbanismo, se a gente não tiver uma forte preocupação com a viabilidade de implementação dos projetos. Não é? Esta equipe demonstrou esta preocupação. Não é? Acho até, no meu modo de ver, mas isso é uma coisa para discutir na etapa, daqui para diante mesmo, no refinamento dos projetos. Mas acho até que há um exagero no índice 8. Né? É verdade que hoje a Operação Urbana Centro admite um índice 6, coeficiente de aproveitamento. E nem assim a gente vê HIS no centro. Né? Agora, 8 acho que já é... Mas isso é uma outra questão. Aqui tem claramente a preocupação com a viabilidade econômica. Não é? A questão... Isso e associado a proporções de trabalho. Então eu vou dar um exemplo, e agora não tem jeito, tem que começar mesmo a apontar e fazer malvadezas, né? Senão a gente não avança, tá? Quando eu pego aqui, né? Aproximadamente, no mínimo 15 mil metros quadrados, no mínimo. Né? 8 prédios de apartamento de 4 andares. Com essa taxa de ocupação, eu não tenho nenhum coeficiente 1 aí, provavelmente. Não chego ao coeficiente 1. Absolutamente inviável, né, economicamente. E ela diz até do que já existe hoje. A outra questão importante, exato, é isso. Né? Alguns trabalhos ainda estão dentro do espírito terra arrasada. O que é isso? Terra arrasada, a gente chama, né? São aquelas intervenções autoritárias e destruidoras, que você arrasa para refazer tudo do zero. Né? Acredito que vocês não estão com essa intenção, né? Do arrasa. Acredito que é muito mais uma coisa do que vem na sequência. Eles acabaram de sair do 4º semestre, onde o tema era completamente diferente. Era pegar uma grande área sem nada e projetar a expansão da cidade numa área, né, que era apenas terra. Ou pátio do DSV, certo? Coisas, né, muito diferentes do nosso caso. Isso é o segundo objetivo didático da disciplina, que é muito importante. Né? É entender a dinâmica e o problema, os problemas, né, que esta área nos apresenta e trabalhar com isso. Tá certo? Então é muito interessante quando começam a surgir esse tipo de análise. Não é? Independente até de ser adequado ou não. Mas eu vou buscando aonde eu tenho possibilidades de intervir, não é? E quais os problemas que eu tenho para tentar resolver. É completamente diferente da ação que a gente tem aqui. Tá? Aqui restauro, tudo bem. Mas aqui eu estou arrasando provavelmente uns 30 mil metros quadrados. Né? Então, essa é uma outra questão. Por isso a gente tinha pedido, né? Sobrepondo o existente. Mas, de qualquer forma, lembrem-se, né? Vocês têm um pacote inteiro e precisam se referenciar ao pacote. Né? Claro que quando a gente for julgar lá no fim, a gente vai olhar gabaritos. A gente vai olhar. Né? E aí, se eu estou derrubando prédios de apartamento, prédios, né? Se eu estou... Isso provavelmente deve ter situações aqui onde a gente está derrubando prédios de apartamento de 12 andares, algo assim, para pôr prédio de 4 andares. Né? Não precisa fazer nenhum cálculo para perceber que é inviável. Então nós estamos propondo algo que sabemos que será impossível de ser executado. Tá? Sobre a questão geral ainda, também na sequência desta atitude nessa área, por exemplo, que a gente vê em outros casos, né? Essa atitude, né? Essa fundamentação. Então aqui a gente entende, até porque eles mostraram de uma forma didática, mas também porque tem essa preocupação, senão, mesmo mostrando de uma forma didática, seria... Né? Mas aqui a gente vê claramente quais são os problemas, quais são as possibilidades, quais são os critérios que eu adoto, tá certo? E o que eu vou fazer então?
E inclusive separando, decisão é ampliar o uso residencial ou dobrar o número de pessoas, de moradores. Pronto, é uma decisão. Não é? Por que o uso residencial? Faz sentido? Faz. Tá certo? E está explicado que faz. Não é? Há uma série de outras propostas que podem até fazer sentido, mas não está explicado o porquê estão ali. Tá certo? Isso é uma coisa importante de ver, eu acho. Bom, essas são questões gerais. E aqui, nesse trabalho, sobre estacionamentos, eu queria dizer assim, tem dois trabalhos que tem isso, né? É uma outra coisa. Porque, pelo que eu entendi, ao fazer estacionamento nesses dois pontos, a gente tiraria todos os demais da área. É isso? Se você está fazendo aqui, naquelas quadras onde a gente está propondo isso, tem muito estacionamento, então a gente tem que dar, assim, ou pelo menos destinar um número de vagas que você está suprimindo. Então você tem que arrumar um outro lugar para colocar. Perfeito. Então, mas era isso aí. Sabe por que não funciona? Porque se eu tenho que vir numa instituição, numa loja qualquer aqui, tá certo? Isso está, né? Olha, a uma, meia, mais uma, duas, três, quatro. Mas não era desse lado, era só desse lado de que a gente não, tem. Não, a praça. E é dessa região. Só suprimiria nesse trecho. Isso. Tá. Ainda assim, pensem nisso, tá? O SESC está aqui. Tá certo? Pensem nessa questão da distância que se estabelece. Por quê? Certo? Entendeu? Senão, vai surgir um outro estacionamento porque a demanda vai continuar existindo aqui perto, onde há um polo de atração. Num dia de chuva, jamais. Concorda? O que acontece com a gente quando desce na estação Santa Cruz, tem que vir para cá, em dia de chuva, mesmo que você tenha um dinheiro no bolso para pegar um táxi? Nem acha o táxi. Entenderam? Imagine se vocês tivessem que ir para cá e o estacionamento da faculdade, para essa região toda, tivesse lá no shopping Santa Cruz. Ou na quadra de baixo. Entenderam a questão? Né? Aqui é um polo de atração. Agora, quem vem de carro, ele quer estacionar aqui perto, não lá no shopping Santa Cruz. Né? Isso é uma questão. As praças, já falei, isso é geral. Né? O que nós vamos pôr nas praças? Tá certo? Nós criamos mais uma praça. Sim, mas antes de criar mais uma praça, eu preciso saber o que eu vou projetar nestas, né? E mesmo lá, que características que eu vou ter. Nesse momento tem que aparecer já nessa proposta geral, assim como está aparecendo para os lotes edificados. Tá certo? A outra questão, essa é para o segundo momento, eu acho, mas é só uma questão, só a ideia do tipo Brascan, né? Mas com uso residencial. O uso residencial ele é mais restritivo para esse térreo livre. É uma questão depois da gente debater um projeto. Né? Brasília é um exemplo que, apesar de ser completamente diferente da nossa realidade aqui, né? No dia a dia e ao longo dos anos, vem ficando cada vez mais difícil essa ideia do térreo absolutamente livre. Então, não é impossível, mas a gente tem que pensar bem nisso, tá? Por causa do uso residencial. Já falei sobre a questão aqui, né, que entra, de repente acontece essa política da terra arrasada, a adequação de tipologias à realidade também. Além da questão da terra arrasada, é aqui que nós temos só 4 pavimentos, não é isso? Não, 6. 6? Continua sendo um problema. Né? Na verdade, assim, o que a gente imaginou é que como tem toda essa parte que é um gabarito baixo dessa aí, e a interferência do visual, que tem lá a praça, que tem o seu monumento e tal, a gente entendeu que talvez não seria interessante você verticalizar tanto, você poderia criar um impacto com esses referenciais. Entendi. Depende, nós temos que ver primeiro, então, se é viável, e depois nós temos que pensar no projeto, na solução de projeto, tá certo? Uma outra questão, só para te dar um exemplo, mas eu já entro aqui nesse trabalho, né? Taxa de ocupação de 50% é enorme para prédio. Né? Tanto é que vocês veem, nós estamos com um coeficiente de 8, que é o dobro do que é permitido hoje em geral na cidade. E só se chegou a 16 andares. Como é que na cidade nós estamos cheios de prédios hoje em dia de 30 andares, 25, 30 andares? Né? 50% é um exagero.
é grande demais quando é para um prédio. Para uma casa, não. Para uma casa unifamiliar. Então depende desses arranjos, entendeu? Inclusive, né? E por isso é que a gente tem que trabalhar principalmente também com esses índices. O coeficiente de aproveitamento é muito importante, trabalhar, pelo menos, além de gabarito, a ideia, né? Mas a gente tem a questão da terra arrasada e também tem que checar essa questão da viabilidade econômica, tá? Senão, eu perco o teu tempo. Ah, tá. Não, então, dando continuidade, eu acho que avançar da mancha para a forma, porque é isso que ele está falando. Ver como é que chega no índice, em vez de deixar espaços vazios, pode ser uma coisa concentrada, mais massiva, como era até as ocupações dessa área avançada nesse sentido. Eu acho que essa equipe também foi muito feliz com esse exemplo, e aí pode transformar num esquema que na prancha pode ir bastante pequenininho, não vai ter problema. Eu também questionaria aqui esse grande bloco, que também eu acho que teve uma preocupação de ser na área que era menos verticalizada, é interessante a gente ver isso também, mas sobre a concentração excessiva de um único uso residencial, causando os problemas que quase todo mundo identificou aqui, que é não ter muitos usos noturnos e tal. E até, então, eu acho que dá para trabalhar com uma coisa mais diversificada, porque se vocês não pensarem aqui, também é uma área bastante grande para apostar a ficha toda num uso só, de uma forma, como parece aqui, bastante uniforme. Então eu acho que dá para avançar e pensar isso de uma forma mais dinâmica, porque eu acho que é uma questão da escala e de perceber também o existente, o que tem lá e como relacionar, e avançar nos espaços públicos, porque também quase não há. E aí eu acho interessante o projeto, e você falou dos pocket parks e tal, que são justamente a ideia de ter parques que permitem uma permeabilidade do que é mais externo, do que é uma pública. O Porto Zampark, acho que no BC falava um pouco, naquele projeto que as meninas apresentaram, ele tem até espaços semipúblicos, assim, porque ninguém vai querer ter na sua casa um quintal que seja muito devassado, assim, que acaba que é isso. Mas é procurar soluções intermediárias que avancem por uma situação que é Brasília, que é muito problemática, mas que também não tenham isso como espaço totalmente público, que desvalorize o uso residencial. E é isso que o projeto precisa avançar, nesse sentido de alcançar a viabilidade e dar uma forma e dar uma identidade ao projeto. Aí, com relação a esse grupo também, eu fiquei pensando até a questão assim, vocês falam de restauro e falam do uso gastronômico. Pode ter uma relação, eu acho que todo mundo, quando pensou em restaurar, pensou na forma e não pensou no uso. E quando pensou no uso, não pensou na forma. Tem que ser a articulação dessas duas coisas, com o existente e com o novo. E aí, um pouco trabalhar, e eu acho que se isso for um ponto forte do projeto de vocês, e o projeto pode ter essa relação de hierarquia, parte daqui para ser o mais forte, é mais importante porque dá identidade. Por exemplo, isso pode ser a viabilidade econômica do projeto, porque você colocou aqui o 80%, eu sei que não é isso, mas assim, o que mostra até, assim, não sei onde chegou esse 80-20, mas é de uma relação de prioridade do econômico. Agora, o que você pode mostrar é que essa prioridade do econômico pode acontecer sem detrimento do patrimônio, quer dizer, ele pode permanecer aí. Então, eu acho que você pode fortalecer e trabalhar isso, porque eu acho que é interessante, porque todo mundo ou interviu aqui e esqueceu aqui essa área aqui, que ficou meio num limbo entre uma coisa e outra, dessa divisão que foi feita a partir dos levantamentos, quer dizer, quem estudou uma área, não estudou a outra e tal. E falaram de transição, mas talvez isso, falaram de barreira, mas talvez essa área possa ser vista como uma transição. E aí depende de como vocês trabalharem o desenho, né? Acho que com relação a esse grupo, aí eu acho que tem que avançar também na apresentação, porque eu acho que a próxima etapa a gente já parte para isso. E ter uma relação, mais uma vez, entre a volumetria e avançar, dialogar com a planta.
ou se aproximar mais de uma coisa real e destacar o que é o projeto de vocês. Agora, quando vocês mostram isso, fica claro toda vez, por essa questão da terra arrasada, um contraste. E vocês podem fazer o contraste do que é o novo com a volumetria do usado. Isso pode ser o objetivo, mas justificar. E não tornar isso como hegemônico. E de certa forma parece assim, tá, isso é interessante, mas isso poderia acontecer em qualquer lugar. Falta a relação com o lugar. Né? O lugar, alguns falaram, mas menos, assim, o lugar é cheio de referências históricas, o lugar está próximo ao centro, tem equipamentos culturais e equipamentos históricos importantes, e na hora de fazer o projeto se prima pelo novo, pelo desenho, pela coisa modernista, que não dialoga com o existente. Legal. Desses daqui eu só diria mais uma questão. Acho que falta uma implantação geral. Um pouco está indicado aqui, um pouco está indicado aqui, um pouco está indicado lá, muito pequenininho. Né? Na verdade a gente colocou só mais para nível de apresentação, a gente até pegou como exemplo o projeto da Nova Luz num nível de apresentação. Assim. Esquema. Tá. Esquemático para poder só, nem tá na escala, foi mais a nível de apresentação. Mas faz falta para a gente entender no todo, né, uma base onde esteja tudo. É isso que eu quero dizer. Né? Porque eu tenho uma parte uma base, uma parte outra, uma parte outra. Em termos de apresentação, isso não faz falta. Né? Bom, ambos os trabalhos têm muito potencial para ser desenvolvidos. Acho que vantagens que eu vejo agora não são monotemáticos, não é aquela coisa de 2 ou 3 temas só. Não, tem muita ideia, né? Tem ajustes necessários, mas ambos têm bastante campo de desenvolvimento, tá certo? Que precisa ser desenvolvido agora para a aula que vem. Né? De ponta cabeça nunca mais, senão vocês vão plantar bananeira para quando a gente for fazer. Tá certo? O próximo grupo que trouxer de ponta cabeça, a gente faz plantar bananeira quando a gente for fazer a explicação. Então, não pode acontecer. Essa apresentação, eu sei, vocês já disseram que tinham entendido que era um atendimento. Né? Não estavam preparados. Perfeito. Mas tem uma vantagem nisto, ou pode haver uma vantagem, né? Eu não olhei com detalhe para saber se as referências são adequadas para as ideias. Mas a vantagem o que é? É que vocês trouxeram referências de projeto. Não é? Isso pode ajudá-los, principalmente daqui para diante, no desenvolvimento do projeto individual. Não é? Então, é uma coisa, isso é uma ideia interessante que os outros grupos podem adotar. Professor, até estava um pouco escuro assim para a gente. Era o nível de apresentação até para a prancha final, depois eu peço um esclarecimento, para a gente já começar a bolar a ideia fixa no papel, no que a gente tem que realmente apresentar. Então, eu coloquei na lousa aqueles dados todos, né? Mas eu ficou um pouco confuso como a gente apresentaria. Tá. Uma ideia é realmente trazer referências. Tá? Por exemplo, se vocês olharem, forem buscar uma referência para um conjunto residencial desse porte, com essa área de terreno, com esse vocês dificilmente vão assumir algo como o que está indicado aqui. Tá, tudo bem, esse é o primeiro momento e aqui foi uma primeira avaliação da viabilidade. Né? Tá? Mas quando a gente olha para a paisagem e tenta imaginar o ser humano pedestre, né, vivendo nesse negócio, ele fica monótono, grande demais. Então, buscar referências de projeto é uma ideia legal, tá? Para todos os grupos, acho, para os projetos que estão fazendo. Porém, esse padrão de colagem, não, pelo amor de Deus. Hein? Né? Tá certo? Vamos buscar um padrão de organização de prancha que seja condizente com o quinto semestre de arquitetura, tá? Mesmo sabendo que foi feito, né, não para apresentação, tá? Mas é importante falar. Edifício de uso misto. Qual é o edifício de uso misto mesmo? Por favor, este, né? Não, essa é a coisa dos carros. Aqui é o universitário, né? É disso que eu estou tratando. Mas é disso que eu estava tratando, tá? Ainda não está claro, mesmo depois daquela explicação, a partir da pergunta, né? Isto daqui, na verdade nós estamos pegando 2, 4, 6, 8 quadras. Nós estamos pegando uma área. Se aqui eu tenho 18, eu estou pegando 60 mil ou mais de terreno. Tá? Em primeiro lugar, o trator aqui vai ter que trabalhar sem parar durante meses para derrubar tudo, né? Não são as quadras inteiras.
Então isso precisa ficar melhor explicado, porque ao que tudo indica, e precisa mostrar o que vai ser demolido efetivamente, entendeu? Tá? Porque numa primeira, mesmo com a explicação que você tinha dado para a questão, né, que tinha sido colocada, quem fez a questão foi o Diego, né? Diego, tá? Mesmo assim, ainda resta a ideia aqui, né, do gigantismo e da terra arrasada, tá certo? Pode ser até para isso precisa ser depois, então, melhor explicado no atendimento, tá? Para a gente até poder orientá-los, né? Nova Praça, mas de novo, quais são as propostas para a Nova Praça e para as antigas, né? Tá certo? É uma praça, é uma grande praça junto à alça de subida do Minhocão e de frente para São João. É o pior dos mundos, né? Vocês escolheram já uma situação muito difícil para projetar, tá? Mas é bom enfrentar o desafio. Não estou criticando não a localização. Só que então, já neste geral, tem que vir pelo menos esse básico, tá? A Praça Princesa Isabel terá que características? Pelo porte, podem ser 2 ou 3 até. Mas não precisa exemplificar em projeto, por exemplo. Não, é aquela história. Quem for fazer depois o projeto o individual, é isso que eu estava pensando. Ele não pode chegar aqui e inventar o que ele quer. Por quê? Porque quem for fazer um projeto individual, sei lá, digamos, ou da biblioteca ou desse setor, ele não vai ter como inventar, já está definido. Não é? Ou aqui onde vocês, eu quero o polo gastronômico no L. Cadê? Aqui. Esse que é, não é isso? Isso. Tá? Ele tem já uma tipologia definida. Isso daqui, então o cara vai... Né? Então ele não pode chegar, o cara que queira projetar o espaço livre e... Tá? Isso também tem que estar definido nesse momento. Essas definições básicas. O Largo do Coração de Jesus, sem dúvida, vocês estavam colocando... Ele hoje está completamente distorcido, é uma colocação privada. Né? Agora, é possível arrancar as grades e manter as quadras? As quadras? É possível continuar funcionando lá, as quadras de esporte do Largo do Coração de Jesus? Sem grades? Aberta? Como? Como as pessoas jogam? Não é? Você fala, deixar as quadras para as pessoas do albergue, do centro de atendimento. Associação. Mas não era mais indicado ter lá? Indicado ter a quadra lá no próprio centro de... Tem quadras esportivas? Não era mais indicado, assim como não é mais indicado eu trabalhar quadras esportivas no próprio conjunto? Não estou entendendo. Onde é que tem quadras esportivas hoje? Largo do Coração de Jesus. Largo do Coração de Jesus. Ele é todo fechado com grade, posto da polícia, quadras de esportes e... Nossa, eu fiquei boa foto. É uma apropriação privada do espaço público porque é numa região muito pobre, pessoas pobres que moram no cortiço, habitação subnormal e não tem onde praticar esporte, não tem dinheiro para pagar academia. Nós pretendemos acabar com os cortiços, não com os cortiçados, com os cortiços. E oferecer habitação digna. A habitação digna também exige espaço para a prática de esportes, especialmente para uma população de renda mais baixa. Exige, por exemplo, um espaço para as crianças poderem estudar em silêncio. Porque nos apartamentos que têm que ser pequenos, ele não tem nem espaço para poder estudar, fazer a lição de casa. Exige uma série de coisas. Mas muita coisa, o que é de caráter, vamos dizer, semi-privado, coletivo, não público, deve ser pensado no lote. Entendeu? Senão você vai ter que distorcer a apropriação do espaço público. Senão você não consegue. Como é que você vai usar?